e sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma sessão da Edu Sessions, uma jornada de 6 encontros para abordarmos a transformação educacional na nuvem. Eu sou a Carla Furtado e nesse segundo episódio de hoje vamos mostrar como transformar seu laboratório através do Azure Labs e do Azure Virtual Desktops. Na última semana, a Nívia Silva, que é especialista em Azure em educação na Microsoft Brasil, nos deu uma introdução sobre como fazer uma transição segura para a nuvem através de um data center moderno. Hoje, a Nívia está novamente conosco, agora acompanhada do Marcos Negrão, que é arquiteto de soluções de virtualização da Citrix. Mas antes de começar, eu quero lembrá-los que vocês podem enviar eventuais dúvidas que surjam durante as apresentações através do chat. Nossos especialistas vão responder em particular e ao final da apresentação nós também responderemos algumas perguntas aqui ao vivo para todo mundo escutar junto. E se você precisar de legendas, é só ativar a transcrição para o português aqui pelo próprio Teams. Vamos começar então? Nívia, a gente começa com você, tudo bem? O seu microfone, só desmutar. Já é uma tradição aqui a gente começar assim. Pois é. Obrigada, Carla. Segunda vez, né? Daqui a pouco eu peço música para o Fantástico, mas tudo bem. É um prazer estar aqui novamente na Edu Sessions, na nossa segunda sessão, para falar sobre transformar os laboratórios virtuais, juntamente com o Azure Virtual Desktop. Eu vou dar uma breve introdução do Azure Labs e logo em seguida nós teremos um especialista da Citrix para falar de Azure Virtual Desktop. Então, brevemente, eu vou me apresentar novamente. Sou Nívia Silva, sou especialista em nuvem, especialmente para o segmento de educação. E o Azure Lab Services geralmente é muito utilizado, é um componente no Azure muito utilizado para instituições educacionais, é voltado para isso. Embora possa ser utilizado em qualquer circunstância de capacitação profissional. O objetivo nosso é ter uma ferramenta que a gente consiga implementar laboratórios virtuais de maneira rápida, fácil e em qualquer lugar. Quais são os principais desafios que a gente tem hoje em dia com laboratórios, né? Quando a gente fala de laboratórios físicos, né? Falta de infraestrutura técnica, acesso restrito ao equipamento, restrições de tempo, porque você tem um conjunto de máquinas, né? E às vezes você quer ter um número de cursos e com isso você tem que ter uma organização ali de cronograma de quanto você vai utilizar aquele determinado laboratório, restrições orçamentárias, porque tudo isso envolve custo, tem custo de hardware, tem custo de manutenção, tem custo de suporte ao hardware, tem custo de serviço, de preparo das máquinas. Então, existem diversas restrições com relação a isso que deveriam ser consideradas quando se trata de laboratórios virtuais. Baixa flexibilidade para novos conteúdos. Por quê? Toda vez que eu preciso de um novo curso, às vezes eu preciso formatar aquele meu laboratório para criar aquele novo conteúdo. Às vezes o sistema operacional é um pouco diferente, ao invés de Windows eu preciso de Linux, e nisso eu acabo tendo que fazer novamente um retrabalho de preparar o laboratório. Perdas devido a dependências, né? Que é justamente você ter que ficar dependendo de um determinado equipamento que precisa, por exemplo, para um designer gráfico, para falar de AutoCAD, você precisa de máquinas geralmente mais específicas, com poder de processamento gráfico. E nesse caso, você tem dependência daquele tipo de equipamento, né? Não é qualquer equipamento que você pode utilizar. E obstáculos administrativos, né? E com isso todo mundo é afetado. A gestão é afetada pelo planejamento do espaço, por causa de orçamento, por causa de custo, contratos, locações, leasing. Tem o departamento de TI
que aí tem toda a parte de gestão patrimonial, a parte de ficar lidando com os equipamentos, parte de licenciamento, instalação, suporte. Tem os professores que precisam de preparar os cursos com uma determinada configuração de equipamento, precisa de ter aquela flexibilidade de poder ter instalações personalizadas para o seu determinado curso. E temos o estudante final, né? Que ele não tem aquela flexibilidade de poder escolher qual tema de curso ele gostaria de fazer num determinado horário, né? Ele tem que ter um horário marcado, ok, para poder fazer o determinado treinamento. E ser presencial. E aí, o que a gente propõe mudar com esse cenário, né? Como a gente propõe mudar? Eficiência em termos de custo, né? Que é pagar somente para o uso, então a gente elimina toda a parte do ensino, toda essa parte de hardware, essa parte de suporte ao hardware, a parte de retrabalho de preparar as máquinas. A gente fala de ambientes de aprendizagem reais, justamente porque nós estamos hoje muito falando sobre pandemia quando a gente fala de virtualização, mas o conceito de virtualização vem muito antes da pandemia. E se fala muito hoje de ensino híbrido. Então, ensino presencial, mais ensino virtual. E talvez a tendência seria que no futuro, talvez cada vez mais, o estudo seja virtual. Então, esse conceito de ter laboratórios físicos é uma constante discussão nas instituições de ensino. Suporte contínuo, né? Você poder contar com suporte contínuo, porque como está na nuvem, a gente tem suporte 24/7 sempre, né? Estudantes online e elimina a necessidade de você ter vários campos, né? Porque a gente tira a necessidade de ter o físico e passa a trabalhar com o ambiente virtual. E aí, como a Microsoft pode ajudar? Nós temos um serviço específico para isso chamado Azure Lab Services. Não vou ficar muito nos slides, eu gostaria apenas de mostrar um vídeo explicando como a gente pode montar um laboratório virtual em 5 minutos de maneira rápida. Então, vamos lá. Nívia, aproveitando que você falou dos slides, a gente não está vendo, talvez é alguma questão na hora de compartilhar. Você pode recompartilhar de novo, por favor? Beleza. Então, aqui estamos com um vídeo do Azure Lab Services. A primeira coisa que a gente faz é criar uma conta de laboratório dentro do portal do Azure. Então, eu vou lá, crio a conta de laboratório. Vou dar um nome para ela. Essa conta de laboratório, ela pode ser uma determinada unidade, porque dentro dessa conta de laboratório eu posso ter vários cursos. Então, eu posso considerar como se fosse um polo, posso ser um determinado departamento de uma faculdade, por exemplo, aos cursos de matemática, aos cursos de uma determinada graduação. Isso aí varia essa governança de acordo com a instituição. Aqui são configurações que depois eu vou falar mais à frente. Tags é importante para a questão da gente poder controlar custos, e aí eu faço a criação do laboratório. Eu já tenho um laboratório pronto, então eu vou mostrar para vocês ele já pronto, para vocês não perderem tempo com o deployment.
Aqui eu tenho o MyLabs. Esse MyLabs, você vai verificar aí, eu tenho como criar o laboratório, aí ele direciona para uma página chamada labs.azure.com e também eu crio as permissões, como owner do laboratório ou como criador do laboratório. Também existem propriedades que são importantes, que é justamente o que vai ser o pagar pelo uso. Ou seja, eu posso configurar ali quando é que eu vou ligar ou desligar a máquina. E, além disso, eu consigo criar imagens de acordo com o que eu tenho no Marketplace, existem várias imagens já prontas, ou eu posso criar minha própria imagem customizada. E aí, quis mostrar aí, né? Eu tenho ambientes tanto Windows quanto ambientes Linux, ou até mesmo ambientes em containers. Então, é bem flexível com relação à questão de fazer treinamentos, tanto em arquitetura Windows quanto em arquitetura open source. Agora, nós vamos para o laboratório. Então, eu vou entrar dentro do labs.azure.com. Ver que é tudo dentro de portais. Eu estou só no browser, não estou fazendo mais nada além disso. Tudo cliques. E aqui eu já tenho 3 laboratórios criados, mas vou mostrar. Eu tenho um com poder de processamento gráfico, tenho um de Linux e tenho um mais básico de Office 365. O primeiro vai me mostrar aí a questão de um painel sobre custos e cobranças. Aqui é onde eu crio a minha imagem customizada para o meu laboratório, ok? Aí eu posso entrar dentro dessa máquina, instalar qualquer tipo de software que eu preciso para o meu treinamento. Eu tenho um pool de máquinas, nesse caso eu tenho uma máquina virtual ligada. Aqui, o que acontece? Eu também posso ligar e desligar máquinas de maneira manual, quem estiver administrando o laboratório. Pode acontecer de alguma pessoa atrasada entrar e aí eu posso ligar uma máquina também. O controle de usuários, que podem ser feito através de e-mail ou através do Azure AD, tem um link de registro. Esse link de registro também pode ser enviado por e-mail, ok? E aí, esse link de registro, o aluno vai entrar via browser. E tem toda a parte de agendamento, que seria como seria o seu schedule do curso, ok? E no final é aquilo que eu falei, que seria você identificar todas as propriedades de como você vai desligar aquela máquina. Porque o ideal a gente sabe que tem uma turma de 30 alunos, mas nem sempre vão entrar os 30 alunos. Então, eu não vou pagar por 30 máquinas ligadas. Então, eu tenho esse controle aí de tempo de quanto ela vai ficar ligada e se ela estiver subutilizada, ela é desligada. Aqui eu estou criando um novo laboratório, um laboratório de teste. Eu escolho uma imagem, estou escolhendo aqui uma Windows Server 2019, escolho o tamanho da imagem, avanço, vou criar um laboratório, um nome de usuário, uma senha padrão para as máquinas, posso ter uma senha padrão para todas as máquinas ou posso ter senhas diferenciadas e existe a possibilidade para máquinas Windows estarem conectadas no Azure AD. Então, terminamos aqui um pouco sobre a facilidade de como é criar um laboratório. Já fiz isso várias vezes em diversas instituições de ensino. É muito fácil o setup. Então, assim, geralmente em 30 minutos a gente consegue ter já um ambiente criado para que o técnico de laboratório consiga criar uma imagem customizada de um determinado curso. Então, é muito fácil. Você vê que é um vídeo de 5 minutos.
terminando apenas esse assunto, porque eu vou passar resumidamente, quais são os cenários que a gente poderia usar? Dar aulas, treinamentos, fazer hackathon, laboratórios práticos. O universo aqui é o limite com relação à questão de dar treinamentos, tanto no quesito de ter um curso realmente certinho, com o horário certo, e ter cursos aí por demanda, como um determinado hackathon, um laboratório que às vezes você gostaria de fazer dentro de uma aula para os alunos, por exemplo, uma aula de desenvolvimento, eu gostaria de começar a ensinar Python e ali eu consigo fazer um laboratório específico para aquilo ali e em determinadas aulas utilizar aquele laboratório, ok? Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês sobre Lab Services e sobre a facilidade de utilizar esse serviço dentro dele. Fora isso, em questão de virtualização, a Microsoft também oferece um outro serviço. Eu gostaria de agradecer a vocês a disponibilidade de escutar sobre um pouco de Lab Services. Eu vou estar no chat, qualquer pergunta vocês podem me colocar, podem colocar aí, que eu vou estar respondendo. E agora eu vou passar a palavra para o Marcos Negrão, que é arquiteto de solução da Citrix e vai falar sobre Azure Virtual Desktop. Marcos, agora é com você. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo tempo de vocês hoje aqui no nosso evento. Assim como a Eva comentou, hoje eu passo para vocês um pouquinho do que é o nosso, de como a Citrix vem trabalhando junto com a Microsoft para agregar mais valor ao setor educacional, principalmente no que se diz respeito ao consumo de laboratórios. Nós sabemos que existem uma série de desafios aí com relação aos laboratórios, né, sejam esses laboratórios virtuais ou físicos, e a Citrix ela vem aqui agregar valor justamente para fazer com que não exista barreiras entre os estudantes e entre os laboratórios, sejam esses laboratórios parte física ou parte virtual. Estou compartilhando aí os meus contatos. No final do evento, nós teremos alguns minutos para responder algumas questões, mas caso não tenhamos tempo de responder todos, vocês podem me contactar também. Vamos lá, pessoal. A nossa agenda aqui. Vou falar um pouquinho de acesso remoto híbrido, alguns modelos de virtualização, alguns desafios relacionados aí ao acesso a laboratórios virtuais, né, alguns desafios relacionados à segurança, e no final a gente deve fazer uma pequena demo aí com vocês. Tá? O primeiro ponto, que é um grande desafio aí para muitas empresas do setor educacional com relação ao acesso dos laboratórios. Como o estudante vai acessar aquele laboratório? A Citrix, enquanto com a Microsoft, nós conseguimos disponibilizar para o aluno diversos modelos de acesso. Então, você pode ter no seu laboratório acesso a um laboratório virtualizado, rodando dentro da própria instituição. Esse laboratório pode estar rodando dentro da Azure, e esse laboratório ele pode ser acessível a partir de qualquer endpoint. Um endpoint ele pode ter ali, pode ser um endpoint da Microsoft, pode ser um endpoint Linux, pode ser um thin client. O acesso, inclusive, pode ser feito sem qualquer tipo de client. Né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um acesso a um ambiente de desktop, onde eu vou estar utilizando aqui como meio de acesso HTML5, né? Ou seja, isso significa que, na prática, qualquer aluno que tenha um browser à sua disposição, você teria acesso a um laboratório virtualizado, né? Ou, eventualmente, até um laboratório físico, acessível a partir aqui do Workspace da Citrix. Tá?
Então, esses desafios, eles acabaram, né? Você consegue conectar, aproveitar o que você tem eventualmente no laboratório, que é uma máquina que teoricamente não serviria para qualquer tipo de acesso, ou seja, aquela máquina que não tem, você não consegue mais instalar o client, né? Você não consegue mais rodar qualquer tipo de software, você consegue fazer ali um terminal burro, iniciar aquela máquina conectando fazendo um boot PXE com um client Citrix e conectar essa máquina no seu laboratório. A perspectiva de acesso, o ambiente da Citrix, ele já tem o segundo fator de autenticação, o Azure, o WVD também tem um segundo fator de autenticação, então você vai conseguir fazer o acesso a esse desktop com um fator de autenticação simples ou com 2 fatores de autenticação. E aqui a gente tem aqui a possibilidade de agregar ao Azure Active Directory vários domínios, né, de forma que em situações onde você tem aquisições, que é o que acontece com frequência no setor educacional, o estudante ou eventualmente o colaborador ali do corporativo vai conseguir se autenticar em múltiplos domínios em uma única interface. Então, a nossa solução ela é muito flexível com relação a isso, né? Nós providenciamos para o usuário recursos de single sign-on. Então, a partir do espaço de trabalho que for disponibilizado para ele, qualquer recurso que ele acessar a partir dali, nós vamos conseguir disponibilizar esse recurso de forma transparente, sem que ele tenha que reinserir a senha dele. O acesso ele é feito através de 22 POPs que estão espalhados por todo o país. Então, se você tem um aluno que está conectando para consumir esse ambiente fora do país, ele vai ter ali sempre um POP de presença por onde ele vai se conectar e por meio desse POP ele vem via rede Azure até o recurso que foi disponibilizado para ele no Brasil ou em qualquer outro país. Ele vai ter sempre o menor custo na perspectiva de rede para se conectar ao ambiente. Tá? Então, na perspectiva de acesso, o cliente pode utilizar qualquer dispositivo. A autenticação pode ser provida utilizando um Active Directory que vocês já tenham, um segundo fator de autenticação que vocês já tenham, porém a Citrix e a Microsoft também fornecem meios de acesso ao segundo fator de autenticação. Na perspectiva de recursos que podem ser acessíveis ali a partir desse espaço disponibilizado para o estudante, né? A gente pode entregar para esse estudante um desktop para ser consumido no modelo compartilhado ou no modelo pooled. Qual é a diferença entre um e outro aqui? O modelo compartilhado, ele vai disponibilizar para o estudante, né, para a organização, a possibilidade de compartilhamento de recursos. O que significa isso? Que você vai acabar tendo no sistema operacional alguns recursos que são comuns para todos os usuários, que você vai acabar economizando ali em infraestrutura, na perspectiva de memória, CPU. Né? Em casos onde a aplicação daquele laboratório não permite esse modelo compartilhado, nós também temos aqui a possibilidade de entregar esse desktop para ser consumido no modelo pooled, né? O que significa isso na prática? A gente vai conseguir provisionar ali máquinas de forma automática para serem consumidas pelo estudante, né? Uma máquina conectada a cada endpoint. Uma outra possibilidade aqui é a entrega de desktops que têm um poder de processamento gráfico avançado e também os desktops pessoais. Então, eu posso ter aqui, utilizando o ambiente de acesso da Citrix, eu posso aproveitar aquele laboratório que tem recurso computacional. Então, você tem aquele laboratório físico que eventualmente precisa ser acessível externamente. Né? Você tem o recurso já on-prime, seja esse recurso virtualizado ou físico. A gente vai conseguir disponibilizar esse acesso a partir do espaço disponibilizado para o colaborador. Se você tem um laboratório, assim como a Nívia comentou, que também necessita de recursos gráficos, uma GPU, para uma classe de engenharia, para uma classe de gamer, a gente vai conseguir disponibilizar isso também nos dois modelos, no compartilhado, onde você tem uma máquina e vários usuários consumindo recursos simultaneamente, ou eventualmente no modelo pooled, onde eu tenho ali
uma máquina para cada usuário. O que vai determinar aqui o melhor modelo no final do dia é a aplicação que será utilizada ali para o acesso àquele recurso, né? Seja esse recurso virtualizado ou físico. A gente consegue consolidar para que a instituição forneça para o aluno um único meio de acesso a múltiplos recursos. Esses recursos podem ser físicos, dentro de um laboratório, de uma área específica dentro do campus. Esses recursos podem ser virtuais, dentro do campus, e eventualmente virtuais, rodando dentro da Azure. Qual um outro grande desafio que o setor educacional tem na perspectiva de gestão de laboratórios? O gerenciamento de imagens, né? Então, como a Citrix apoia isso? Vem apoiando os clientes nesse sentido. Nós temos uma série de ferramentas, tanto para o mundo virtual, né, que vai cobrir o que você tem rodando no seu data center on-premise virtualizado, tanto o que tem rodando dentro da Microsoft Azure, para fazer a gestão dessas imagens, né? Então, vocês podem ter aqui, num ambiente educacional, um único local onde essas imagens serão provisionadas. Então, eu tenho ali várias classes, né, onde eu tenho aplicações específicas para cada uma dessas classes, e eu consigo fazer a composição dessas imagens e disparar essas imagens para o meu ambiente on-premise, independente do hypervisor que eu estiver utilizando, e também para a Azure, né, para alguma cloud pública. Então, eu consigo consolidar a minha gestão de imagem independente da onde estiver sendo feito o workload, né? Inclusive, se vocês tiverem ainda essas máquinas físicas que têm recurso de processamento, que tem GPU e que vocês eventualmente gostariam de aproveitar, a Citrix também tem uma solução para reaproveitar essas máquinas na perspectiva de gestão de imagens, né? A gente consegue ter aqui múltiplas imagens, né, de laboratórios específicos para essas máquinas físicas, e nós conseguimos transferir essas imagens em tempo de boot, né, para os respectivos laboratórios. Então, isso é algo que você consegue eventualmente delegar para o próprio professor que vai assumir aquele laboratório a partir daquele momento. Ele consegue lá, olha, meu laboratório é um laboratório de gamer. Então, ele vai selecionar a imagem de gamer, vai pedir para reiniciar todas as máquinas físicas reiniciam, e os alunos têm acesso às máquinas com os softwares necessários, tá? Então, a nossa solução também apoia aí nesse sentido, tá? Numa perspectiva de segurança, sempre que for necessário acesso a algum recurso que tenha a necessidade de ser protegido, seja essa proteção, o anti-keylogger, o anti-screen capture, seja eventualmente gravar o que o estudante está fazendo, né, por qualquer motivo, ou colocar marca d'água em cima desse recurso que estiver sendo disponibilizado, são possibilidades que a nossa solução também oferece. De forma granular, a gente consegue disponibilizar acesso, né, aos recursos que eventualmente estiverem conectados no endpoint do estudante. Então, eu posso dizer que isso é para um laboratório específico ou para um grupo de estudantes específicos. Então, a gente, com poucos cliques, a gente consegue entregar para o estudante, de fato, o que ele precisa. Tá? Um outro grande eu diria que desafio do setor educacional é garantir que que os estudantes tenham acesso externo a esses laboratórios com desempenho, né, com bom desempenho. Então, com a nossa solução, o estudante ele consegue ter acesso a esse laboratório com bom desempenho de qualquer dispositivo, utilizando inclusive um dispositivo, o browser de um dispositivo, né, e ele vai conseguir também, através do protocolo que a Citrix utiliza, ter acesso a todos os laboratórios com bom desempenho, né? Então, a nossa solução ela é capaz de conectar os dispositivos que estão eventualmente conectados no endpoint do colaborador dentro da sessão virtualizada, sem que o
o estudante tenha qualquer tipo de prejuízo na perspectiva de desempenho, de experiência, né? E qual o recurso que disponibiliza essa possibilidade para o estudante é o protocolo da Citrix. Nós conseguimos segmentar dentro do protocolo vários canais, né, que vão tratar ali sob demanda o conteúdo que estiver sendo entregue para o estudante, né, e a gente vai conseguir segmentar esse conteúdo, né, de acordo com a necessidade do estudante, né? Então, nós temos aqui vários codecs no mercado, codecs mais indicados para entregar o vídeo, codecs mais indicados para a imagem, codecs mais indicados para trabalharem com redes ali que tem alta perda, que não tem banda o suficiente. A nossa solução ela é inteligente para identificar o conteúdo que está sendo entregue, seja esse conteúdo dentro de um desktop virtualizado ou um desktop físico, ou até mesmo um aplicativo, né? Eu consigo identificar qual o tipo do conteúdo e o nosso protocolo ele tem a inteligência para especificar, para selecionar o melhor codec para entregar aquele tipo de conteúdo. Isso é feito de forma automática. Então, eu garanto que eu vou estar utilizando o melhor codec para o que é 3D, para o que é gráfico, o melhor codec para o que é imagem, e no final do dia, isso reduz drasticamente os recursos de banda necessários para o usuário final. Então, o estudante ele não vai precisar ter uma rede de alto desempenho ou de baixa latência, né? A gente pode conectar esse estudante com até 300 milissegundos de latência, com a rede que perde ali 5% dos pacotes, sem que ele tenha qualquer tipo de prejuízo na perspectiva de utilização. Um outro recurso que o nosso protocolo oferece também é a conexão com esse recurso virtualizado ou físico, de forma tanto via TCP como UDP, que vai garantir que em casos de conteúdo multimídia, o estudante não tenha nenhum tipo de prejuízo na perspectiva de perda de conteúdo ali, né? Então, ele vai ter acesso ao conteúdo em tempo real, sem qualquer tipo de prejuízo. Um outro recurso, um outro desafio, né, que o setor tem, acaba sendo a volatilidade, né, de estudantes. Você tem ali picos de estudantes, né, e esse pico oscila de forma significativa durante um ano letivo, né? Então, recursos acaba sendo um item muito discutido no setor, né? A Citrix ela tem algumas soluções que vão garantir que os recursos computacionais sejam utilizados da melhor forma possível. Então, tanto na perspectiva de memória, quanto na perspectiva de CPU ou disco, né, independente se esse workload está rodando dentro do data center on-premise do cliente ou dentro da Azure. Então, nós começamos aqui entregando para o estudante uma experiência melhor ali no tempo de logon. Essa é uma das otimizações que a nossa solução traz. Então, eu vou conectar o estudante com o desktop virtualizado. Tradicionalmente, existem uma série de atividades que acontecem durante esse processo de logon. O que a nossa solução consegue fazer aqui é reduzir isso, paralelizando essas atividades que acontecem no processo de logon, para que elas aconteçam, para que o usuário fique menos tempo ali esperando o logon. A gestão de memória também é um recurso que a nossa ferramenta tem, onde eu consigo entregar, fazer com que aqueles aplicativos que alocaram uma quantidade absurda de memória, que eles liberem essa memória e eu consigo entregar essa memória para o recurso que de fato precisa. Então, no final das contas aqui, a gente tem um consumo de memória reduzido de forma drástica, né? Então, tem alguns exemplos aqui, onde em situações de utilização de browser, Explorer, a gente estaria aqui economizando muitos recursos e com isso eu consigo aumentar a minha densidade de usuários, eu consigo conectar mais usuários para consumir esse recurso que não estava sendo bem aproveitado. Então, aumento a densidade de usuários para consumir os recursos computacionais. A mesma coisa se aplica para a CPU. A nossa solução vai conseguir garantir que somente os aplicativos que de fato precisem de priorização para processar, eles acessem a CPU com prioridade, sempre que esse aplicativo não precisar mais
de prioridade no processamento, a gente vai conseguir baixar a prioridade desse aplicativo de forma automática para garantir que somente os aplicativos que de fato precisam de acesso ao CPU tenham acesso. No final do dia, o resultado disso é que a gente consegue entregar muito mais com menos, né? Então, a gente, comparando com outras soluções de mercado, utilizando o Citrix e Microsoft, a gente vai conseguir fazer com que você consiga colocar muito mais usuários conectados dentro do mesmo recurso de forma simultânea. Então, falei muito aqui, pessoal, que a gente consegue aproveitar o que vocês têm on-premise e agregar valor ao recurso que vocês já têm ali de fato adquirido e eventualmente compor utilizando a Azure, ou eventualmente direcionar todos os seus novos cursos para a Azure. Então, existem várias possibilidades aqui. E o que permite a solução da Citrix e Microsoft em fazerem isso para vocês é a nossa arquitetura, né, que tradicionalmente era uma arquitetura que funcionava on-premise, onde eu tinha todos os componentes ali da solução rodando dentro do ambiente on-premise, e a nossa arquitetura agora eu tenho parte desses componentes que acabam sendo um elemento externo ao seu data center on-premise, e eu consigo conectar esse control plane centralizado com o seu ambiente local, né, com o seu data center, e aí vide ambiente local aqui, máquinas físicas, máquinas virtuais, e eu consigo conectar também com a Azure. Né? Então, isso aqui traz uma série de benefícios no final do dia. Eu consigo garantir que um colaborador, que um estudante, consuma recursos on-premise quando esses recursos estiverem disponíveis ou quando aquela classe, de fato, requerer algum recurso específico aqui dentro, e eu transbordo ou faço o balanceamento para consumir recursos na Azure de forma automática também. Tá? Pessoal, deixa eu só validar aqui como estamos de tempo para entender se podemos aqui fazer uma pequena demonstração de como seria esse transbordo aqui entre o ambiente on-premise e o ambiente da Azure para consumir no WVD. Só um minutinho, deixa eu validar como estamos aqui de tempos. Então, vamos lá. Deixa eu passar para vocês aqui um pouquinho do nosso... Então, essa aqui é a console onde vocês têm onde vocês teriam aí a possibilidade de fazer o consumo de todos os recursos, né, a gestão de todos os recursos de forma centralizada. Tá? O que eu tenho aqui de recurso provisionado aqui para mostrar para vocês, eu tenho aqui alguns recursos. Nós olhamos aqui o nosso ambiente baseado em Resource Location. Então, o que significa uma Resource Location dentro do nosso... Só um minutinho, por favor. Tem uma tela há muito tempo aberta aqui, acabou expirando a minha sessão. Está abrindo novamente. Então, eu tenho aqui algumas Resource Locations cadastradas nesse ambiente de demonstração. Então, eu tenho aqui parte do meu... Tenho 2 data centers on-premise cadastrados aqui e a Azure. Né? Então, isso significa que eu consigo fazer a entrega de recursos em múltiplos data centers para eu criar uma Resource Location aqui, algo muito simples que eu faço com poucos cliques. Então, eu quero criar uma nova Resource Location. Eu vou entregar aqui eu tenho para habilitar essa Resource Location, que instalar aquele connector que eu comentei com vocês, que é um connector que a gente consegue subir em poucos minutos, 5 minutos eu habilito uma Resource Location. Isso serve para acquisitions e merges dentro do setor educacional, que acontece com muita frequência. Então, você está incluindo ali uma nova instituição dentro da sua empresa, você consegue de forma muito rápida consumir
esses recursos, entregar esses recursos em um único ponto. Né? Eu consigo, uma vez que eu tenho as minhas resource locations criadas, eu consigo fazer a gestão desses recursos a partir, independente do data center ou da cloud, que esses recursos estiverem alocados, eu consigo fazer a gestão desses recursos de forma centralizada. Ponto aqui, né, é que eu consigo, vou mostrar um exemplo para vocês aqui, onde eu tenho alguns aplicativos que poderiam ser desktops também, onde eu, de forma muito simples, eu elenco quais são os data centers onde esse recurso vai ser entregue primariamente, né? Então, isso poderiam ser desktops, mas eu tenho aqui alguns aplicativos para mostrar. Esses aplicativos fazem parte desse grupo, e aqui eu estou determinando que parte desses aplicativos, eles vão rodar aqui, primariamente, dentro do meu data center on-premise. Se meu data center on-premise estiver indisponível, ou se meu data center on-premise estiver com recursos totalmente consumidos, eu transbordo esse recurso aqui para a Azure. Dentro da Azure, eu tenho aqui um recurso que nós chamamos de auto-scaling. Então, eu vou dizer, eu vou provisionar e desprovisionar recursos sob demanda. O que significa isso no final do dia? A gente tem configurado aqui que eu tenho uma máquina disponibilizada dentro da Azure. Né? Eu preferi deixar uma máquina lá sempre em standby. E na medida que eu for utilizando essa máquina, eu vou conectar aqui, quando eu estiver com 80% dela utilizada, eu vou provisionar novas máquinas. Então, do jeito que está configurado o meu ambiente aqui, eu consumo todo o recurso on-premise do data center A, do data center B, e se esses recursos estiverem, quando esses recursos estiverem todos utilizados, eu passo a transbordar esses recursos, os estudantes, para a Azure. Se na Azure eu estiver consumindo 80% dos recursos, eu passo a provisionar novos recursos. Os estudantes começarem a se desconectar do ambiente, eu começo a destruir esses recursos. Tá? Então, esse é um outro item que a gente consegue entregar. Então, agora, se eu olhar aqui o meu ambiente, eu consigo dizer aqui quem são os usuários que estão conectados. Eu já tenho aqui parte dos meus usuários que estão conectados dentro do meu ambiente on-premise e parte dos meus usuários já conectados dentro da Azure. Por que eu tenho aqui essa distinção? Então, eu tenho aqui o meu ambiente Vila Olímpia, que é um ambiente que eu citei que seria um ambiente de prioridade. Ele já está 100% consumido, eu especifiquei que 2 usuários seria o máximo que cada uma dessas máquinas suportaria. Eu tenho aqui no meu ambiente da Azure, no meu ambiente da Casa Verde, ele está em manutenção, né, ele está indisponível. Então, o meu próximo usuário aqui, ele foi transbordado para a Azure. Né, e eu vou conectar aqui com vocês um novo usuário, para vocês verem aqui como que a próxima conexão ela vai ser direcionada para o ambiente da Azure. E na medida que eu for consumindo recursos dentro da Azure, eu vou provisionando ali mais recursos de forma automática. Vou passar aqui. Então, aqui, esse usuário tem aqui acesso a um desktop gamer. Então, na minha situação aqui, onde eu não tenho mais recursos disponíveis aqui no meu ambiente on-premise, data center A, data center B, também não. Eu estou transbordando esse usuário para o meu para Azure. Eu tinha 2 máquinas ligadas lá, então ele fez o balanceamento para a segunda máquina aqui. Paralelo a isso, deixa eu lançar aqui mais uma opção para ele já começar.
mais um desktop primeiro aqui. Isso já me coloca aqui em uma situação onde eu estou utilizando praticamente todos os recursos que eu tinha provisionado. E o interessante aqui, pessoal, é que eu consigo fazer a gestão de todos esses alunos conectados a partir de um único ponto. Então, tenho aqui alguns alunos conectados, parte desses alunos estão consumindo recurso de HTML5, parte desses alunos estão consumindo recursos do meu data center on-premise, parte desses alunos estão consumindo recursos da Azure. Então, eu consigo, independente de onde esse aluno estiver consumindo recurso, eu consigo ter acesso para suportar esse aluno. Então, eu vou garantir aqui para o meu departamento de TI uma única console para fazer a gestão desses recursos, independente da onde esse recurso estiver alocado. Então, se o aluno entrar em contato dizendo que está tendo problema com latência na conexão dele, por exemplo, vocês vão ter acesso a esses recursos, a essa console, onde o colaborador teria, onde a TI teria a possibilidade de, independente da onde o aluno estiver consumindo recurso, prestar aqui o devido suporte para aquele usuário. Então, a partir daqui eu consigo fazer um shadow da sessão do usuário, eu consigo desconectar esse usuário, eu consigo ter informações referente à sessão desse usuário, entre outras coisas. Por aqui eu consigo extrair relatórios customizados de quais alunos estão conectados, quais alunos tiveram problema para se conectar, quais recursos esses alunos consumiram, Então, são uma série de possibilidades que eu tenho a partir de uma única console. Tá? Então, eu já tenho aqui uma série de alunos conectados, e o que eu queria mostrar para vocês aqui é que, uma vez que eu tenho esses alunos conectados utilizando o ambiente, a gente... deixa eu conectar mais um. Deixa eu mostrar para vocês que eu já tenho de conexão aberta aqui. Deixa eu lançar mais uma. Dois. Opa. Lançando um novo desktop. Desktop está abrindo, que eu tenho muitas desktops abertos aqui no meu outro monitor, pessoal. Tá? Olha só, observem que a partir do momento que eu lancei aqui um desktop, eu comecei a provisionar uma outra máquina dentro da Azure, e essa máquina aqui também já está pronta para ser utilizada. Antes dessa necessidade nova de um novo desktop, essa máquina sequer existia dentro da Azure. Nós não temos nenhum tipo de nenhum recurso dentro da Azure que representaria qualquer tipo de custo para a instituição. Os recursos eles são provisionados sob demanda, e assim que esses recursos não têm mais nenhum tipo de utilização, eles são destruídos, para garantir que, de fato, vocês só paguem pelo que é utilizado. Então, a nossa solução, ela é a solução que vai garantir que a sua instituição, junto com a Microsoft, consiga utilizar todos os recursos que vocês tenham on-premise,
sem qualquer tipo de prejuízo, centralizando para o aluno um meio de acesso, e ele vai poder utilizar, consumir esses recursos de qualquer dispositivo, da casa dele, a partir de HTML5, ou eventualmente do próprio laboratório da instituição, a partir de thin clients ou de máquinas customizadas. E a gente vai consolidar tanto os recursos virtualizados que estão no seu data center on-premise, recursos físicos que estão no data center on-premise, recursos dentro da Azure, um único ponto para fazer a gestão de todas essas imagens, seja essas imagens rodando on-premise, máquina física ou virtualizada, ou rodando dentro da Azure. Tá? A conexão é feita com segurança, com 1 ou 2 fatores de autenticação, utilizando o Azure ou um outro segundo fator de autenticação que você já tem. E a Citrix, junto com a Microsoft, garantem que você tenha uma economia de recurso muito significativa. Então, você vai conseguir fazer o consumo de tudo que você já tem aí on-premise, aproveitar a cloud da Microsoft da melhor maneira possível, e tendo aí economia significativa na perspectiva de ferramental, porque você já vai ter tudo que você precisa ali para fazer a gestão centralizada daqueles recursos, e também na economia de recurso, porque você vai utilizar sempre o seu recurso da melhor maneira possível. Pessoal, eu encerro por aqui e abro aí para as perguntas. Maravilha, obrigada, Marcos, foi ótimo. O chat está bem participativo, a Nívia já está dando algumas respostas pelo chat mesmo, né? A gente separou algumas para você responder agora. A primeira é o seguinte: utilizando a solução da Citrix e Microsoft, eu consigo utilizar toda a minha infraestrutura on-premises antes de transbordar meus usuários para o Azure Virtual Desktop? Sim, não só a infraestrutura virtualizada, mas também a infraestrutura que você tenha física. Então, você vai conseguir aproveitar tudo que você tem on-premise, todo o investimento que você já tem no seu data center ou no seu laboratório físico com máquinas GPUs, e a gente vai conseguir otimizar o transbordo dos seus usuários ali de forma transparente. Então, eventualmente, o aluno ele vai ser direcionado para Azure quando o seu data center on-premise não estiver mais recurso, de forma transparente. Então, a gestão é unificada e o consumo ele é feito de forma inteligente, aproveitando tudo que você tem on-premise e transbordando só o excedente para a nuvem. Existem várias possibilidades aqui. A gente pode, em caso de indisponibilidade, eventualmente, do seu ambiente on-premise, a gente consegue direcionar todos os usuários para a cloud, ou fazer balanceamento, ou transbordo, são várias as possibilidades. Legal. E se a minha estrutura on-premises ficar indisponível, meu ambiente continua disponível? Sim, eu acabei respondendo parte da pergunta, mas a resposta é sim. Sim. A gente vai conseguir, o monitoramento ele é constante, então, uma vez que o seu aluno tentou acessar o seu ambiente on-premise, que supostamente teria recurso para atender aquele aluno, e aquele ambiente ficou indisponível, a gente automaticamente transborda esse colaborador para a cloud da Microsoft, para que ele não tenha nenhum tipo de prejuízo ali para consumir o laboratório que ele gostaria. Agora tá super claro. É possível utilizar o Azure Virtual Desktop com recurso de GPU? Sim, em 2 formatos. A gente pode dizer que o recurso de GPU, ele pode utilizar um sistema operacional multi-session, como é o caso do Windows 10 multi-session da Microsoft, ou pode eventualmente utilizar um sistema operacional single session. Então, a GPU, em um ambiente de sistema operacional multi-session, que é o caso do Windows 10, ela também pode ser compartilhada. Então, eu vou aproveitar aquela GPU da melhor forma possível. Então, eu consigo que múltiplos usuários consumam recurso de GPU quando eu tenho na base daquela de virtualização um sistema operacional multi-session. E o contrário também é verdadeiro. Eu posso ter mais que uma máquina single session consumindo um recurso onde eu só vou ter um usuário conectado. Muito bom. E por último, do que a gente separou aqui, mas se vocês ainda tiverem alguma dúvida, assim que a gente encerrar, o Marcos vai continuar, ele pode continuar ainda dando algumas respostas pelo chat, tá bom? Mas a última que a gente vai fazer aqui por causa do tempo existe algum modelo de licenciamento diferenciado para o setor educacional? Sim. A Citrix e a Microsoft também
tem alguns modelos específicos para o setor educacional, tá? São modelos muito mais vantajosos se comparados aí às outras indústrias. Tá ótimo, muito obrigada, Marcos, foi tudo super claro. E como eu falei, o Marcos continua aqui no chat, caso alguém tenha ainda uma última dúvida. E eu também agradeço a Nívia, que vai continuar com a gente até o final. Obrigada, Marcos. A vocês, pessoal. Até a próxima. É isso, pessoal. Aos poucos a gente vai se aprofundando cada vez mais nesse tema tão amplo e ao final dessas 6 sessões vocês com certeza vão ter muitas ferramentas em mão para uma transição para a nuvem tranquila e eficiente na sua instituição de ensino. Inclusive, vocês já podem ter acesso a um guia visual com todos os recursos necessários para essa transição. É só escanear o QR Code que já vai aparecer na sua tela para ver e baixar esse guia. Muito obrigada por estarem com a gente hoje. E semana que vem tem mais. A gente vai falar sobre como habilitar a aprendizagem como serviço através do Azure. As inscrições estão abertas e eu espero por vocês. Até lá!